Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo sobre, a série de vídeos de doenças psicossomáticas e hoje eu queria estar falando um pouquinho, estar trazendo para você mais dois exercícios sobre controle emocional e eu queria estar trazendo para você também uma indicação de um livro, que é do Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz. Esse livro aqui é um livro muito bom para quem está cometido de ansiedade, de síndrome de pânico, de depressão, que está recém no início dessas doenças e você ainda tem muitas perguntas na sua cabeça. Por que gerou isso? O que isso vai acometer no seu corpo? Qual vai ser os sintomas que você vai ter? Como você consegue sair? Eu tenho lido muitos livros de psicólogos e psiquiatras e o Augusto Cury para mim é um dos melhores. É uma pessoa que ele traz de uma linguagem mais popular, ele te ajuda a você entender o que você está passando, então eu indico. É um livro que não é muito caro, em torno de 16 a 20 reais, e você encontra até nas lojas americanas, em livrarias, e é um livro que vai ajudar muito você. Eu queria estar falando hoje sobre corpo, alma e espírito, né? É um assunto bem importante que muitas vezes a gente não busca um conhecimento sobre isso, mas que nos ajuda a ter um controle emocional. Antes de nós estar começando, eu queria estar lendo uns versos que essa semana Deus me deu uns versos e eu comecei a escrever. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Coloquei o título de O Belo de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor nos diz em Isaías 6, no versículo 3, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim, que a terra está cheia da sua glória. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você consegue visualizar a glória de Deus na sua vida? É sobre esse assunto, é sobre essa pergunta que eu quero deixar dentro do seu coração hoje. Você consegue visualizar a glória de Deus na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família? Isso tem destruído as pessoas, né? As pessoas não têm conseguido enxergar a glória de Deus. Quando Isaías, fala ali na palavra de Deus que a terra está cheia da sua glória, o que isso representa? Que em todo lugar, em todas as situações, a glória de Deus vai estar. Depende de nós de enxergar com um ponto de vista diferente da situação que estamos vivendo. E eu escrevi alguns versos aqui, eu gostaria de estar falando para você. A glória de Deus está nas aves dos céus, que não trabalham, mas a todas Deus alimenta. A glória de Deus está nas flores e plantas que nascem e crescem mesmo sem ninguém as terem plantados. A glória de Deus está na formação de uma criança no ventre de sua mãe. A glória de Deus está no coração que nunca cansa de bater, irrigando todo o organismo e os órgãos com sangue. A glória de Deus está no ar que respiramos, que infla os nossos pulmões, gerando vida no ser humano. A glória de Deus está na chuva que cai do céu, que rega a terra para que ela produza o alimento. A glória de Deus está no sol que produz vitamina D, fortalecendo o nosso organismo contra doenças. A glória de Deus está no sorriso de uma criança. A glória de Deus está num abraço, num beijo e até numa palavra de carinho. Nunca podemos esquecer, a glória de Deus sempre vai estar em todo lugar. Basta nós abrirmos nossos olhos do Espírito para enxergarmos e aprendermos que não precisamos ter tudo que queremos, mas entendermos que Deus vai sempre providenciar tudo o que necessitamos. E se pararmos de reclamar, vamos ver que existe
muitas pessoas que gostariam de viver a vida que estamos vivendo e que não somos vítimas existenciais como pensamos ser. Teve um dia da semana que eu estava escrevendo e Deus me deu essas palavras e eu senti que isso era para trazer para você hoje. Quando nós estamos doentes psicologicamente, nós perdemos o dom de enxergar a glória de Deus, de enxergar as coisas boas da vida. Uma pessoa que está depressiva, ela quer ficar em cima de uma cama dentro de um quarto e para ela não existe mais prazer em nada. Não existe mais o belo de Deus em nada. Eu sei porque eu passei por isso. Quando eu tive passando pela depressão, eu não tinha mais prazer em estar com os meus filhos, em estar com a minha esposa. Eu não tinha mais prazer em fazer as coisas que eu gostava de fazer. Tudo para mim se tornou sem cor, sem brilho, sem prazer. E isso é um ponto de vista da nossa alma. É sobre isso que eu quero falar. Corpo, alma e espírito. Nós temos a opção de olhar a vida com os olhos da alma. O nosso corpo é o que nos mantém vivo, que nos permite estar, né, de pé, nos permite viver a nossa vida aqui. Mas dentro de nós existe alma e espírito. A alma, ela sempre pende pelo prazer, né? Posso dizer, sem responsabilidade. E o espírito, ele é a nossa, eu posso dizer assim, que é o nosso grande amigo, é a nossa razão, é o nosso pé no chão, é o que nos alicerça, é o que nos ensina a pensar, a analisar as coisas e a entender. E a alma, ela é aquela parte mais explosiva, é a parte que age sem pensar, que, sabe, a nossa parte do nosso consciente, assim, que não tem muita responsabilidade. E o que acontece com uma pessoa que está depressiva? Uma pessoa que está depressiva, ela não tem mais prazer em nada, ela perdeu o prazer, ela está enxergando tudo com os olhos da alma, ela não consegue entender, enxergar por trás da dor. A dor, ela tapa a visão de uma forma, a angústia, né, o peso emocional, ele tapa a tua visão de uma forma que você não enxerga mais o belo de Deus. E eu me lembro que algumas vezes eu fazia uma força tremenda para conseguir achar prazer em pequenas coisas. Porque eu entendi que pequenas coisas geram grandes coisas. Pequenas conquistas geram grandes conquistas. E é isso que eu quero falar para você hoje. O primeiro ponto que eu queria trazer para você. Primeiro ponto. Você tem conseguido enxergar o belo de Deus até nas situações adversas da sua vida? De repente você está me escutando agora, está depressivo, né? Você não tem mais prazer na sua família, não tem mais prazer no trabalho, não tem mais prazer em nada. E eu quero fazer um desafio para você. Procure olhar a sua vida de um ponto de vista diferente. Procure entender que existem pessoas dentro de um hospital agora, em cima de uma cama, muitas vezes fazendo uma quimioterapia com câncer de metástase, um câncer, né, que já se alastrou por todo o corpo, que daria tudo para estar passando o que você está passando. Por quê? Porque doenças emocionais, se você tiver um entendimento e a força de vontade de lutar contra ela, você vai conseguir vencer. Sabe? Qual é a maior arma da depressão? É te transformar vítima. Que você não tenha mais esperança na sua vida, que você se ache que você é uma vítima eterna, que você não vai conseguir vencer, que a sua vida não tem valor. E essa é a arma que existe, que a depressão ela injeta na sua vida. Fazer você se achar que você perdeu o prazer pela vida, que a sua vida não tem mais valor nenhum e que o único jeito para a sua vida agora é morrer. Porque uma pessoa que tira a própria vida, ela não quer se matar. Um suicida, ele não quer se matar. Ele quer apagar a dor que existe dentro dele. Por quê? Porque a alma já tomou conta das emoções
E ele já não consegue mais achar esperança, não consegue mais entender que existe uma família que ama ele, que existe um Deus que quer ajudar ele, que um Deus todo-poderoso que tem tudo nas mãos para conseguir ajudar ele a sair dessa situação, mas ele precisa crer, ele precisa a primeiro passo que um depressivo ele precisa tomar, ele acreditar nele mesmo. Ele acreditar que ele consegue vencer, que aquilo ali é algo passageiro, que existe milhões e milhões de pessoas que já passaram pela mesma situação que ele está vivendo. Sabe o que arranca um depressivo de uma situação de depressão? Ele entender que já passou milhões de pessoas pela situação. Porque a depressão ela te joga na cara assim, ó, não tem mais saída para ti. Não tem mais como tu vencer. Então, esse conselho eu queria deixar para você hoje. Comece a olhar a vida de uma forma diferente. Se você está passando por um problema financeiro, hoje nós estamos numa crise, né, financeira no Brasil. Se você está passando por um problema financeiro, creia em Deus, vai passar. Não se entregue. Não entre numa depressão porque você acha que você não vai conseguir mais a levantar sua empresa, o seu negócio, ou que você não vai conseguir pagar suas contas. A vida é muito mais do que comer, beber, do que pagar conta. Deus não vai deixar você passar fome. Talvez você vá perder algumas coisas que conquistou, material, mas o maior dom é a vida. Sabe? Eu tô assim, ó, impulsionado. Deus tem me dado algumas palavras no meu coração e eu tô impulsionado assim, ó, a ajudar você a entender que a vida é muito mais que bens materiais. Ou talvez você vai olhar para mim e dizer, mas eu tô com uma doença terminal e eu não sei o que fazer, eu estou nessa depressão, estou com câncer. Existe uma saída. Existe uma saída. Só não tem saída para aquele que perdeu a esperança, para aquele que já não tem mais uma esperança para a sua vida, que não crê mais, tenha fé. Eu venho hoje dizer para você, tenha fé. Eu passei por situações muito difíceis, mas eu aprendi que eu não estava sozinho. Quando eu digo para você que esse aqui é o maior livro de psicologia que existe, para mim é o maior livro, porque toda vez que eu abro ele, eu aprendo como lidar com as minhas emoções. Eu aprendo que existe um Deus que quer me ensinar a vencer as minhas crises. É muito mais que uma religião. Você entender o seu Criador. Você ser amigo do seu Criador. Eu me lembro que muitas vezes eu sentava no chão do meu quarto, sem vontade de viver com medo, porque o medo ele toma conta de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa que está com síndrome de pânico, de uma pessoa depressiva. O medo rouba a alegria de viver. E eu me lembro que Deus ali era meu psicanalista, eu contava tudo para Ele. Eu abria meu coração e dizia, Senhor, me ajuda. Eu não tenho força. E ali, Deus me gerava força. Então eu digo para você, há uma saída. Você precisa crer, você precisa entender que a sua vida não acabou. A palavra do Senhor nos diz que enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Então não perca a sua esperança. A segunda coisa que eu queria deixar para você. Busque se conhecer, procure um autocontrole, mesmo que você fracasse algumas vezes, nunca desista. É outra coisa que tem me ajudado a viver a vida. Na sua vida vai haver fracasso. Na minha vida muitas vezes há fracasso. Mas nunca desista. Porque eu aprendi que o fracasso me ensina a ser perseverante. O fracasso me ensina que eu não sou o dono da verdade. A minha vida ela tem que ser construída por vitórias e por fracassos. Então eu quero dizer para você, não importa a situação, não sei a situação que você está vivendo. Hoje eu estou impulsionado a dizer para você, o fracasso vai ensinar você a ser uma pessoa melhor. Porque nem sempre você vai fracassar. Só que o dia que você tiver vitória, você vai
dar valor, vai dar um valor muito maior para ela, porque você já passou pelo fracasso. Só dá valor para a vitória aquele que já passou pelo fracasso. Eu digo para você hoje, creia, tenha fé. Não importa a sua situação. Você deve sim procurar um consultório psicológico, fazer um tratamento medicamentoso, porque o medicamento ele vai te ajudar a você a adormecer a sua dor emocional. Sabe? Ele vai ajudar você em vários pontos. Não sou contra. Mas busque se conhecer. Busque saber os seus limites. Busque entender o que lhe tira o controle emocional. Busque. Você precisa conhecer você. Eu aprendi, quando eu estive doente, eu aprendi a me conhecer, a entender quem eu era. Eu fiquei pensando assim, eu disse, como pode todos esses anos eu não sabia quem eu era dentro de mim? E uma crise emocional, ela te ensina a te conhecer. Então eu digo para você, busque conhecer quem você é. Estabeleça padrões dentro da sua vida, padrões emocionais, estabeleça limites emocionais, busque um autocontrole emocional, porque quando você buscar, você vai poder ajudar outras pessoas. Busque um controle emocional. Não desista da sua vida. Não abra mão de ser feliz. Eu quero dizer para você, felicidade se constrói. Nós temos que construir a nossa felicidade. Felicidade não é uma coisa que aparece dentro de você, não. Felicidade, ela é construída, ela tem que ser gerada. E não é da noite para o dia, são passo a passo. Até hoje eu tenho construído a minha felicidade. Até hoje eu tenho construído o meu prazer interior, o meu alicerce emocional, o meu controle emocional. Eu necessito, Deus me deu autoridade para que eu construa. Por quê? Porque a vida, ela vai ter diversas vezes situações que vai tentar roubar a sua alegria, sua paz, sua tranquilidade. Mas se você construir um alicerce emocional, se você construir uma alegria duradoura, uma paz, a palavra do Senhor, por isso que eu digo, está tudo aqui. A paz que excede a todo entendimento, Ele nos prometeu, mas nós temos que construir ela dentro de nós. Ele nos deu, mas nós temos que construir essa paz, buscando, conhecendo a Deus. Não se trata de uma religião, mas se trata de você conhecer o seu Criador, quem lhe formou, quem lhe gerou, né? Dentro do ventre. Hoje em dia, quando eu paro para pensar, às vezes eu saio para fazer minha caminhada e eu começo a olhar a natureza, os passarinhos. Você começa a ter uma visão diferente. Você pode estar com grandes problemas, mas você vai estar alegre. Porque você vai conseguir enxergar o belo de Deus em qualquer situação. Sabe? Você vai conseguir enxergar o belo de Deus. O grande problema hoje é que as pessoas, pela correria do dia a dia, têm perdido o belo de Deus. Têm perdido os olhos espirituais. Estão enxergando somente com os olhos da alma, mas não enxergam mais com os olhos do Espírito. Porque os olhos do Espírito vão revelar coisas para você que você vai se surpreender. Você vai estar cheio de problema, mas você vai olhar para aqueles problemas e vai dizer assim, não, existe uma solução para esse, para esse, para esse. Ele abre a sua visão. Os olhos do Espírito abrem a sua visão de uma forma que você consegue enxergar o que você não enxergava antes. Quantos problemas você já passou que você achou que não ia sobreviver e você está aqui hoje? Pare e pense nisso. Quantas vezes você passou por situações que você disse, não, agora acabou. E hoje você está aqui. De repente, se você tivesse olhado com os olhos espirituais, você não tinha passado por toda aquela dor emocional, aquela situação de pânico, né? Então, aprenda a olhar com os olhos espirituais. Busque se conhecer. Não tem como você ser curado se você não se conhecer primeiro. Essa situação que você está vivendo hoje abriu uma oportunidade de você se conhecer. Busque na palavra de Deus. Leia, mas não como um livro, mas como uma carta de amor de um pai para um filho. A Bíblia ela tem que ser lida como uma carta de amor. Eu me lembro que nos meus piores momentos, eu abria esse livro aqui e eu recebi uma carta de amor de Deus.
Essa mensagem que eu quero passar para você hoje. Se você puder, compartilhe esse vídeo, né? Ajude pessoas que precisam. Explique, ensine tudo que eu estou passando. Se você puder passar para alguém também, explique que uma dor emocional não é o fim da vida. Não podemos ser tratados como vítimas eternas. Há uma saída, há uma solução para todas as coisas. Eu deixo, né, essa mensagem para você e logo logo vou estar fazendo outro vídeo, mas eu espero ter sido um canal de bênção na sua vida. Espero, da mesma forma que Deus tem me curado, tem me ajudado, tem me dado vida, esperança, eu espero também estar transmitindo. Eu quero ser um rio, onde a água passe por mim e vá até você.